Olá, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu faço parte da equipe de vídeos e hoje a gente vai falar sobre a segunda parte relacionada à química ambiental. O primeiro assunto que a gente irá abordar é o aquecimento global, ok? O aquecimento global a gente tem como definição que é o processo de mudança de temperatura média global da atmosfera e dos oceanos. Então, vai ocorrer o acúmulo da concentração dos gases dos efeitos estufas que foram estudados na outra aula, e a partir disso a gente vai ter que esses gases acumulados na atmosfera, eles vão bloquear o calor que é emitido pelo Sol, e a partir disso vai haver o aumento da temperatura média da Terra. Então, os principais causadores das mudanças climáticas, eles vão ser responsáveis por gerar episódios de frio extremos, por exemplo, ou de calor extremo. Então, com a questão do aquecimento global, nós temos que todo o aumento das emissões de efeito estufa, eles vão aumentar, no caso, a retenção da energia dos oceanos e das atmosferas, e vai ocorrer essa intensidade maior e essa frequência e impacto maior nos climas. Então, sempre vai existir esses extremos de frio e calor. Nós temos aqui duas fotos que representam muito bem como funciona o aquecimento global. Nós temos aqui esse globo, ok? E aí a temperatura média aqui era de menos 2,6 e menos 1,8, em média. Em alguns cantos existia, sim, uma questão de 1,8, como a gente pode ver aqui. Já nos últimos anos, a gente tem que essa temperatura passou de negativa e aumentou entre 1,8 e 2,6. Ou seja, existe um aumento de forma conceitual em todo o planeta Terra, tá bom? E a gente tem que os gases dos efeitos de estufas, os principais, que são responsáveis pela essa questão do aquecimento global, é o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, os clorofluorcarbonos, o óxido de nitrogênio, o dióxido de enxofre e o metano. Então, a partir do aquecimento global, a gente tem que existem vários fatores para a emissão exagerada dos gases, que são fatores importantes para esse aumento do efeito estufa e do aquecimento global. Então, nós temos aqui o uso dos combustíveis fósseis, que são, no caso, na queima dos combustíveis utilizados nos automóveis. Nós temos o desmatamento, que é além de destruir as árvores, ainda tem a liberação dos gases do efeito estufa. Nós temos a queimada também como um representante desses emissores de gases, que nesse caso a vegetação ela vai queimar e vai liberar uma quantidade significativa de dióxido de carbono. E também outra atividade que influencia de forma direta no aquecimento global são as atividades industriais. Então, as indústrias elas vão fazer o uso dos combustíveis fósseis, que são responsáveis pela emissão dos gases poluentes, e a partir disso a gente vai ter uma emissão exagerada de gases que vão influenciar diretamente no efeito estufa, principalmente nos países que são desenvolvidos. E aí, impactos, a gente tem que ver que o aquecimento global, ele interfere diretamente no ambiente, que no caso é a fauna, a flora, a atmosfera, o oceano, o meio químico e geofísico. Então, o aquecimento global ele vai interferir em todas as partes que relacionam o meio ambiente e, a partir disso, eles vão causar danos nocivos tanto à saúde dos seres humanos como das plantas e dos animais. Nos seres humanos, a gente tem como, por exemplo, problemas respiratórios, problemas de asma, de câncer e entre outros. O próximo assunto que a gente irá abordar é a poluição das águas. Tendo em vista que o uso inadequado dos produtos químicos, o seu descarte também, ele vai produzir, além do lixo, substâncias tóxicas que vão contaminar tanto os rios como os mananciais. Então, a gente tem que o despejo incorreto e a utilização incorreta desses produtos químicos, eles vão gerar, no caso, essas substâncias tóxicas e do qual elas não são tratadas de forma correta e vão poluir as águas. Então, de acordo com a ONU, a gente tem que a cada 1.000 litros de água própria para consumo, cerca de 10.000 litros estão poluídos. Isso é uma forma de agravar a situação, principalmente da população brasileira, que utiliza os rios e os mananciais como principal fonte de água potável. Então, aqui a gente tem alguns pontos que podem determinar
no caso, como a água deve ser, para a gente poder estar consumindo ela e não ter nenhum prejuízo para a saúde. Então, a água adequada para consumo, ela precisa ser incolor, ou seja, ela não deve apresentar nenhum tipo de coloração, ela deve ser insípida, ela não deve apresentar nenhum tipo de sabor e, além disso, ela tem que ser inodora, ou seja, ela não deve ter nenhum cheiro. Então, a partir desses 3 pontos, a gente tem, no caso, a água própria para consumo. E aí, a poluição da água, na maioria dos casos, ela é feita em decorrência da ação humana sobre o meio ambiente. E isso ocorre principalmente por 4 fatores, que a gente vai aqui abordar um pouco de forma mais conceitual como eles se dão. Então, a gente tem a contaminação doméstica, que são as situações e atitudes cotidianas que são responsáveis pela contaminação da água de forma doméstica, ou seja, dentro das nossas próprias casas, que pode ser, por exemplo, a contaminação da água pela questão do óleo de cozinha ou descarte inapropriado de algum tipo de material plástico ou até mesmo a utilização de produtos de higiene que não fazem bem para a água, como, por exemplo, o detergente. Já na contaminação industrial, a gente tem que os dejetos industriais eles vão ser descartados de forma incorreta e aí o uso desses produtos e dessas substâncias que são tóxicas vão causar a poluição da água e o inconsumo dessa mesma água. A partir disso, a gente também tem os acidentes com os navios petroleiros. Então, o vazamento dos navios petroleiros e das cargas de combustíveis, eles são um dos fatores que mais interferem na questão da água, porque esse óleo ele vai poluir a água e vai, no caso, ocorrer o inacesso para a gente poder utilizar essa água, já que ela está poluída com esse óleo. Agora a gente vai falar sobre as classificações de poluição da água. Então, nós temos primeiramente a poluição sedimentar, que se dá através do acúmulo de partículas vindas do solo pelo processo de erosão. Nós temos a poluição biológica, que tem a ver com os detritos orgânicos que são despejados na água, como, por exemplo, restos de animais ou alimentos. Nós temos a poluição química, que é através de produtos químicos que são despejados nas águas, que é principalmente causado pelas indústrias. E nós temos a poluição térmica, que no caso ela não é muito abordada, mas a gente precisa entender que ela é causada quando há o despejo de água quente, que é utilizado para resfriar as turbinas em rios ou mananciais, e a partir disso há essa poluição térmica. E aí, tendo em vista isso, a gente tem que entender também que as consequências da poluição aquática, ela é muito grande para o meio ambiente, principalmente porque essa poluição acontece nos mananciais e nos lagos e nos rios, e eles são o principal tipo de fonte de água doce da gente. Então, no Brasil, a gente tem em média que 55,6% da população não tem esse consumo de água de forma correta, e aí, a partir disso, há muita decorrência de proliferação de doenças. Outro assunto que é bastante importante para a gente poder entender melhor a química ambiental é a poluição do ar. Então, a poluição do ar ela vai ser um dos principais indicativos de um desenvolvimento de um país. Então, quanto mais desenvolvido o país, mais poluído o seu ar. E a gente tem que toda essa poluição se desenvolveu de forma histórica a partir da Revolução Industrial. Então, a gente tem como os principais poluentes as indústrias e os automóveis, pois eles são os principais responsáveis por liberar os gases tóxicos para a atmosfera. E, no caso, a poluição atmosférica ela é causada principalmente pela suspensão das partículas que estão presentes no ar, além dos gases tóxicos. Então, nós temos aqui alguns tipos de poluentes de ar, que, no caso, eles podem ser classificados como poluentes primários e poluentes secundários. Os poluentes primários, eles vão ser aqueles que são provenientes de fontes antrópicas e naturais. Já os poluentes secundários são aqueles que são, no caso, produzidos a partir de reações químicas e fotoquímicas, e eles vão ocorrer na atmosfera e vão, no caso, envolver no processo os poluentes primários.
Tendo em vista isso, a gente tem que os principais efeitos desses poluentes do ar vão classificar alguns problemas ambientais, como, por exemplo, a chuva ácida, a diminuição na camada de ozônio pela causa do buraco, o escurecimento da atmosfera e o efeito estufa. Então, em relação à chuva ácida, a gente tem que a emissão dos gases poluentes na atmosfera, como os óxidos e ácidos e os gases de efeito estufa, eles vão causar, sim, problemas ambientais. E, no caso, eles vão tornar a chuva, que já é ácida, em uma chuva mais ácida ainda, e essa chuva mais ácida que vai causar problemas para os seres humanos. Então, as chuvas, como eu já disse, elas são naturalmente ácidas, pois em locais não poluídos, na atmosfera, a gente vai ter o gás carbônico, que é o CO2, e a partir disso a gente vai ter que ele é um óxido ácido que vai reagir com a água da chuva e ele vai gerar um ácido carbônico, como é mostrado aqui, que é o CO2, que ele vai reagir com a água e vai formar aqui um ácido carbônico. Só que essa chuva ácida, de forma natural, não vai ter nenhum tipo de prejuízo para os seres humanos. Já levando em conta isso, a gente tem que a chuva ácida, que causa, no caso, os problemas para os seres humanos e para o meio ambiente, é uma chuva ácida que ela vai possuir um pH, no caso, igual a 4,5 ou menor do que isso. Então, uma chuva ácida normal, ela teria um pH de 5,6, mais ou menos, e ela não seria considerada nociva. Então, a gente tem também que, a partir disso, os grandes vilões da chuva ácida são os óxidos de enxofre, o SO2 e o SO3, e aí eles vão reagir com a água e vão formar ácido sulfúrico, que é um ácido muito forte. Então, nós temos aqui o óxido de enxofre, ele vai reagir com a água, e a partir disso nós temos nessa daqui o ácido sulfuroso, e nessa outra reação nós temos o ácido sulfúrico. Então, aqui foi reagido o óxido de enxofre, o SO2, e aqui o SO3. Então, nós temos aqui uma fotinha que ela exemplifica mais ou menos como é que funciona aqui o processo. Então, essa chuva ácida vai descer e, por exemplo, nessa questão aqui de árvores, essas árvores vão ser corroídas, como é mostrado aqui. E aí vai ocorrer, no caso, o desgaste, não vai mais nascer nenhum tipo de vegetação nesse local pela questão do ácido sulfuroso e sulfúrico que vão ficar penetrados no solo a partir dessa chuva ácida. O último tópico referente à química ambiental, a gente vai falar sobre a química verde. A química verde é um ramo da química que foi desenvolvido e abordado pela primeira vez em 1991 pelos cientistas John Worrell e Paul Anastas. Então, a partir disso, eles definiram que a química verde ela vai ter como função o desenvolvimento de produtos químicos e processos que buscam, no caso, a redução e a eliminação do uso de substâncias que são nocivas e perigosas para os seres humanos e o meio ambiente. Então, a partir disso, a gente tem que a química verde ela vai apresentar tanto objetivos, como ela vai ter ações que são obrigatórias para que ela possa ser desenvolvida no campo científico e industrial. Então, a química verde ela tem como objetivo principal reduzir o consumo de energia, reduzir o consumo de dejetos, que no caso é as matérias que são descartadas na natureza, reduzir também a toxicidade dos produtos químicos que são desenvolvidos, reduzir o uso de fontes não renováveis para a utilização dessas produções e reduzir o risco de poluição ambiental. E além disso, a gente tem também como outros fatores a redução do uso de matéria-prima, que também é uma visão que a química verde tem como objetivo alcançar. E aí, a partir disso, a gente tem que foi desenvolvido ações que são obrigatórias dentro do campo da química verde. Então, a gente tem que a química verde ela se preocupa em utilizar reagentes que são alternativos e renováveis. Ela também visa utilizar reagentes que diminuam a perda dos materiais envolvidos nos processos. Ela também, no caso, tem a função da substituição de solventes tóxicos para solventes não tóxicos, de aprimorar o processo natural de síntese, de minimizar o consumo de energia utilizado nesses processos
E, além disso, desenvolver novas substâncias que não poluam o meio ambiente, tá bom? A partir das ações que a Química Verde tem como função e objetivo alcançar, foram desenvolvidos 12 princípios da Química Verde. E aí, a principal função deles é poder denegrir, no caso, uma visão geral de como essa Química Verde tem que funcionar. E, além disso, estabelecer quais os pontos ela deve seguir para que seus objetivos sejam alcançados. Então, a gente vai ter, no caso, uma consciência de utilização de eficiência atômica e econômica, uma consciência da redução da toxicidade dos produtos. Vai ocorrer também a consciência de utilizar mais matérias-primas de fontes renováveis, evitar derivações desnecessárias, desenvolver uns produtos que, quando eles forem degradados no meio ambiente, eles não causem tantos problemas para o meio ambiente. E aí também vai ter uma consciência de controlar os processos em tempos reais para que não ocorram erros e desenvolver uns processos que sejam seguros, tá bom? Aqui uma questão do Enem 2019 sobre chuva ácida, para poder que esse conteúdo seja tratado de forma mais explicativa em relação aos vestibulares. Então, na questão ele diz: o mármore, ou rocha metamórfica composta principalmente de carboneto de cálcio, CaCO3, é muito utilizada como material na construção e também nos produtos de esculturas. Entretanto, se as peças de mármore elas são expostas a ambientes externos, particularmente em grandes cidades e zonas industriais, elas vão sofrer ao longo do tempo um processo de desgaste. E aí isso vai ser caracterizado pela perda da massa da peça. Então, a questão ela quer que a gente, no caso, diga qual é a resposta correta para esse processo de deterioração que ocorre nesse mármore. Então, aqui a gente tem, no caso, 5 alternativas, e aí a partir do texto que ele dá, a gente tem que ter em vista que o ácido sulfúrico ele vai existir na chuva ácida, e no caso, a partir disso, a gente tem que esse ácido ele vai reagir diretamente com o mármore, tanto ele quanto o ácido nítrico e o ácido nitroso. Então, esses tipos de ácido, eles vão causar essa deterioração desse mármore e esse desgaste. E aí, a partir disso, a gente vai ter que a acidez da chuva ácida que cai sobre a superfície da peça é que vai causar essa deterioração, porque a chuva ácida ela é formada principalmente pelo ácido sulfúrico, tá bom? Então, a gente precisa olhar esse enunciado com cautela e prestar atenção, porque aí o ponto-chave para a gente resolver essa questão é essa parte, que no caso, particularmente em cidades grandes e zonas industriais, a gente vai ter mais comumente as chuvas ácidas. Então, para a gente resolver essa questão, a gente tem que ter essa atenção. Que aí ele vai perguntar, né, no caso, a partir dessas duas zonas, das cidades grandes e das cidades industriais, o que é que vai causar essa deterioração desse mármore. E nesse caso, vai ser a chuva ácida que vai cair sobre a superfície da Terra, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais sobre a segunda parte relacionada à química ambiental. Espero que o estudo de vocês seja totalmente proveitoso em relação a esse assunto e boa sorte! Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Acompanhe também o nosso Instagram, @ajudasuniversitários. Deixe suas dúvidas no comentário. Todas as dúvidas serão tiradas, basta entrar em contato conosco. Estaremos sempre disponíveis.